resolver. Você é fã de um bom e velho romance de Agatha Christie? Ou os trabalhos modernos com os elementos de espionagem são mais do seu agrado? Você passa horas tentando resolver o mistério da sua história de detetive sem espiar o final do livro? Hora de testar a sua capacidade! Estamos todos familiarizados com os testes de QI típicos que avaliam o nível de inteligência após 40 questões padronizadas. Mas existem outras maneiras de descobrir o que o seu gênio interior pode fazer. Intrigado? Bem, nós aqui do Incrível encontramos vários enigmas que apenas poucas pessoas conseguem resolver. Você se sente corajoso o suficiente para solucioná-los? Sim? Então vá em frente e teste suas habilidades de detetive com esses mistérios. Número 7. A fuga da prisão. Jack está preso. Não sabemos se ele é um criminoso ou apenas uma pessoa inocente presa por engano. E para dizer a verdade, isso não nos interessa. O que nos preocupa é que Jack está em uma cela com piso de terra. Há apenas uma janela tão alta que ninguém pode alcançá-la. A cela está vazia, exceto por uma pá. Bem, isso é inusitado. A situação é bastante crítica. Está quente e seco e Jack não receberá comida nem bebida logo. Ele tem apenas 2 dias para fugir da prisão. Caso contrário, morrerá. Nós sabemos o que você pensou imediatamente, mas não. Escavar um túnel não é uma opção, pois demorará mais de 2 dias. Como Jack deve escapar de sua cela? Bem, a saída para Jack acabou sendo um morro de terra. Ele usou a pá para fazer uma pilha de terra debaixo da janela, escalar e escapar da cela. Sério, quem segura os prisioneiros dessa maneira? 6. Um colar roubado. A Sra. Smith foi à polícia denunciar que seu colar vintage estava desaparecido. Ela estava extremamente chateada. Quando os policiais chegaram à sua casa, ficaram surpresos ao não encontrar sinais de invasão. Não havia fechaduras arrombadas nem portas forçadas. Só o que indicava que algo estava errado era uma janela quebrada. Mas o interior do apartamento contou outra história. Havia uma bagunça enorme na casa e pegadas sujas por todo o piso. Surpreendentemente, no dia seguinte, a Sra. Smith foi presa por fraude. Por quê? A polícia estava certa de que a Sra. Smith mentira porque a janela foi quebrada pelo lado de dentro. Se tivesse sido quebrada pelo lado de fora, pequenos pedaços de vidro estariam no chão da sala. 5. Assassinato na escola. No primeiro dia do ano letivo, um professor de geografia foi assassinado. A polícia tinha 4 suspeitos. Eles eram o jardineiro, o professor de matemática, o treinador e até mesmo o diretor da escola. O ponto comum era que todos tinham um álibi. O jardineiro estava cortando arbustos. O professor de matemática estava aplicando uma prova semestral. O treinador estava jogando basquete. E o diretor estava no escritório. Apesar disso, o assassino foi preso imediatamente. Você consegue descobrir quem matou o professor de geografia e como a polícia resolveu o mistério? O assassino era o professor de matemática. De acordo com suas palavras, ele estava aplicando uma prova semestral. Mas o crime aconteceu no primeiro dia do ano letivo. Ele precisa aprender a mentir melhor. 4. Um homem solitário. Um velho solitário morava em uma casa nos subúrbios da cidade. Ele levava uma vida tranquila. Talvez fosse um chefe de família porque nunca deixou a sua casa por muito tempo. Era uma sexta-feira de verão quando o jornaleiro se aproximou e chamou o homem. Ele não obteve nenhuma resposta de dentro da casa. Olhou pela janela e, oh não, viu o homem em uma poça de sangue.
Quando a polícia chegou, encontrou o jornal de terça-feira, 2 garrafas de leite morno e uma garrafa de leite frio. No dia seguinte, o assassino foi preso. Você sabe como a polícia descobriu o assassino tão rapidamente? Foi o jornaleiro, obviamente. Ele sabia que ninguém naquela casa iria ler o jornal na quarta ou quinta-feira, e por isso ele veio apenas na sexta-feira. 3. 2 pílulas. Um assassino em série tinha uma prática muito específica. Ele sequestrava as pessoas e as fazia tomar uma de 2 pílulas. Uma era inofensiva e a outra era um veneno. Qualquer que fosse a escolha da vítima, o assassino ingeria a outra. E o esquema se repetia continuamente. As vítimas tomavam suas pílulas com água e morriam. O assassino sempre sobrevivia. Como é que ele sempre ficava com a pílula inofensiva? O assassino estava enganando a todos. O veneno estava no copo de água que suas vítimas bebiam, e não na pílula. Que injusto. 2. Janelas congeladas. Uma vez, em um dia de frio de inverno, aconteceu uma tragédia. João encontrou seu amigo morto em sua própria casa. João chamou a polícia e disse que estava passando pela casa de Tiago quando decidiu chegar para vê-lo. Ele bateu na porta e tocou a campainha por um longo tempo. No entanto, tudo se manteve em silêncio. Talvez Tiago não estivesse em casa, mas João podia ver uma luz no quarto através de uma janela congelada. Ele respirou no vidro da janela congelada e viu Tiago no chão. Inesperadamente, a polícia prendeu João como principal suspeito. Por quê? Obviamente, João não pensou bem no que disse. Ele não seria capaz de descongelar o vidro da janela, pois geralmente se congela por dentro. 1. Substâncias químicas. Um famoso químico foi assassinado em seu próprio laboratório. Não foram encontradas evidências, exceto um pedaço de papel com nomes de substâncias químicas. No dia em que ele foi assassinado, o químico teve 3 visitas: sua esposa Mary, seu sobrinho Nicholas e seu amigo Jonathan. A polícia prendeu o assassino imediatamente. Como eles souberam quem era? A resposta